Os reptilianos são os primordiais aqui na Terra? Verdade, vamos ver. E Epstein, todos aqueles que fazem loucuras por aqui, é um deles. Então, vamos ver se eles são realmente primordiais. Para mim, eles não foram, ok? Existiu outras raças, outros tipos de espécies aqui na Terra, antes desses seres. Isso aqui é uma reptiliana também. Eu já vi um em 2018 pela manhã, né? Ele era uma mistura assim e outra, só que ele não tinha esse tipo de bochecha assim. Era tudo longa, era verde assim e marrom. E o peito dele tinha uma escala de tartaruga, ok? Ele era bem friozinho, era bem confortável de estar perto deles, porque eu estava num calor, né? E eu queria algo bem friozinho. E ele veio por trás de mim, mas era enorme, imenso, muito respeitador mesmo. E ele se encostou em mim, mas muito respeitador. Eu não gosto de pensar em safadeza não, porque isso não colou. Isso nunca aconteceu. Eles são mais respeitadores que um humano. Então, ele me abraçou e ele falou assim: você é o meu pet, é a minha pet. Eu gosto de você. Com aquela voz bem grossa e eu... Nossa, a sensação foi horrível. Eu não pude me mexer. Eu não pude falar nada. E eu fechei meus olhos e eu falei: pelo amor de Deus, vai embora, vai embora. Eu acho que ele estava lendo todos os meus pensamentos. Eu estava sem me mover. Eu não me movi. Ele ficou ali mais ou menos 1 minuto, me agarrando, me abraçando. As mãos dele, que era tão poderosa, que ele podia arrancar a minha barriga toda só com um arranhão. Porque as patas deles eram tão grandes e poderosas que... Mas toda noite eu acordava arranhada. Ora na coxa, ora na barriga, ora nas costas. Quem era, senão eles, não é mesmo? Mas os arranhões eram superficiais, só para amedrontar. Não era para ferir, só para amedrontar mesmo. E depois ele ficou assim, ali, né? E o fedor horrível de bosta de gato, fedor horrível de esgoto ao meu redor. Quando finalmente aquela presença foi embora, eu pude me levantar e respirar. E outra coisa que eu acordava me sufocando com algo apertando meu pescoço. Me sufocando e puxando a minha alma, querendo tirar, extrair do meu corpo, e eu lutando com aquilo, lutando, e eu ganhava. Por uma razão ou outra eu ganhava. Eu acho que ele via que a minha resiliência era tão grande que eles iam embora. E eu começava a xingá-lo em voz alta. Quando a gente xinga, eles vão embora, eles não aguentam. E passou assim uns anos, entendeu? Para eles ir totalmente embora de mim. E a sua presença, nossa, eu não quero nem imaginar. É muito poderosa, muito baixa, muito densa mesmo, densa que você não pode gritar. Então, quando você está tendo aquele pesadelo, aquele pesadelo onde você se sente sufocado, são eles perto de você. Certo? Muitas pessoas não sabem disso, mas é a verdade. Mas vamos falar sobre eles, né? Eles estão na política, estão em vários setores aqui, economia, tudo. O cochicho dos ancientes ecoa através do tempo, revelando uma tapestria tecida com fios de verdade e mito.
A narrativa que os seres reptilianos foram os primeiros habitantes da Terra ressona-se com ecos de uma idade que foi esquecida há muito tempo atrás. Essas entidades, frequentemente depictadas em várias culturas como serpentinas ou dragão ou figuras dracônicas, simboliza a força primordial que uma vez andava nesse planeta. Ok? Ela veio primeiro do Orion, era a godessa do mar, Tiamat, que foi morta por Marduk, os Anunnaki. Mas isso não quer dizer que os Anunnakis são melhores do que eles. Suas existências não é meramente um conto de fada. Isso reflete um medo incrível refletido na humanidade e fascinação a respeito de poder e dominação. No anal da história havia registros, fragmentos de conhecimentos passados através de gerações que sugerem que esses seres tinham uma influência significante sobre as civilizações ancientes passadas. Eles eram realmente como Antigo Egito, a África, né? A matriz africana e até essas tribais que veio da Ásia que foram para as Américas, como os xamãs. Eles são ligados a histórias de criação e destruição, servindo como ambos guardiões e opressores no folclore anciente. Várias culturas reveravam-nos como deidades ou os temiam como um trazedor de caos. Okay? Isso que é destruição, de caos, guerras, pestilência, tudo isso. Entretanto, é essencial a definir entre suas representações simbólicas em mitologia e a realidade tangível que nós percebemos hoje, que vimos hoje. Os espíritos convêm que enquanto eles podem ter tido uma parte em formar a consciência humana durante os nossos anos formativos, acho que eles também são os Anunnakis nesse planeta, eles não possuem domínio sobre o destino humano hoje em dia. Isso foi outrora, mas eu não creio, porque nós vemos ao redor muitas calamidades, muitos crimes hediondos, guerras, pestilência e pessoas voltadas contra as pessoas. Então, isso são todo que, se não influências deles. Ao invés, sua legacia serve como um lembrete de nossa sempre dessa batalha perpetual por autonomia contra a manipulação. Uma batalha anciente que continua a ressonar-se dentro do seu espírito. Só o meu. Então esses seres, sim, eles existem e eles estão entre nós e eles podem fazer mimicria. Mimicria é o ato de metamorfoses, de se transformarem. Ok? E eles dão dinheiro a quem eles quiser, porque eles possuem o poder do dinheiro, o poder da riqueza. Eles estão nos orixás, no candomblé, no quimbanda, na ubanda, eles estão todos ali. E outras religiões também. Ok? A hinduísmo, etc. Então eles são reais, mas na questão de ter sido os primeiros aqui na Terra, isto não é verdade. Não é verdade.
E eles são... Eu vou te falar, se algum de vocês vê eles ou sentir eles perto, nem todos vão aguentar o susto. O susto e o poder que eles têm sobre as pessoas. Eu não sei descrever isso. É horrível. A sensação é horrível. Ok? Então isso foi mais sobre esses seres que são realmente reais. Existem. Mas que não foram os primeiros. Mas que eu ainda sinto que eles ainda exercem um grande poder sobre a humanidade.